Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Números sobre a economia brasileira na semana que passou são desastrosos, para dizer a coisa de maneira diplomática. Nós estamos oficialmente na pior recessão que há registro a respeito no nosso país. Ficamos mais pobres, voltamos, na melhor das hipóteses, a 2010 e a coisa não parece que vai sair tão rápido de onde está, ou seja, no buraco. Talvez a gente tenha parado de cavar o buraco, talvez. Mas a ideia desse programa não é olhar para o passado, é tentar entender o que falta e o que está na nossa frente para que a gente volte a fazer o país crescer, gerar prosperidade, que a gente pare de ficar mais pobre, que é o que aconteceu. Em boa parte, vai minha opinião pessoal aqui de cara para vocês, por culpa de uma desastrosa, incompetente e burra política econômica dos últimos 3 governos. 3 são os nossos participantes aqui no Globo News Painel, no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu começo a apresentação deles por Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Está conosco Simão Davi Silber, é economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. E o terceiro participante da nossa roda é José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Almir, a sua presença aqui tem, evidentemente, um objetivo, porque um dos problemas que eu gostaria de abordar, mas não o único, é em que medida as relações capital-trabalho se configuram num formidável obstáculo à recuperação econômica e o crescimento do Brasil. Eu não quero introduzir de cara uma opinião minha a respeito, gostaria, em primeiro lugar, de abordar este aspecto, entre os outros que vamos levantar aqui no painel, sob o título "O que é que impede que a gente cresce?". Pode-se fazer essa afirmação, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados fez na semana passada, que a justiça do trabalho é impedimento ao crescimento e que o desemprego é resultado de excesso de regulações trabalhistas? Quanto à crítica feita à justiça do trabalho, eu não posso estar de acordo. Não acredito que Sua Excelência conheça tão bem o judiciário trabalhista, que está espalhado pelo país inteiro e presta bons serviços. Mas eu não posso deixar de admitir que a justiça está no divã do psicanalista, do psiquiatra. Porque a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, ela está no divã. Eu nunca a vi, desde que milito nessa área, desde 1961, não é a justiça tão vítima de críticas como atualmente. Ela sempre foi bem aceita pela sociedade, os patrões confiavam, os trabalhadores recorriam, dentro de um clima de uma relativa normalidade. E coisa de 10 anos para cá, não é possível mensurar, mas talvez desde a Constituição de 88 para cá. Bom, aí já vão lá quase 30. Quase 30. O cenário foi sofrendo alterações. Se nós olharmos uma estatística da entrada de processos, nós vamos observar que aquela curva que subia muito suavemente, a partir de 89, 90, dá uma grande guinada. E hoje, vou dar um número, nos últimos 5 anos, deram entrada 18 milhões de ações trabalhistas. Ora, basta esse número para se perceber que é alguma coisa anormal. O que está atraindo tantos processos para a justiça, tantos reclamantes para a justiça? Que força é essa que provoca essa marcha ininterrupta? Não é uma pergunta retórica, porque eu sei que você vai respondê-la. Mas só peço sua permissão para colocar os outros 2 participantes na roda e nós voltamos aí. Tá que bem. Eu talvez o tenha despistado, Almir, porque a minha primeira pergunta foi: em que medida você, como um especialista, qualifica as relações capital-trabalho no Brasil, como elas são hoje, como um impedimento ou não ao crescimento? E botei um pouquinho de pimenta, lembrando as declarações que causaram grande repercussão na semana passada do presidente da Câmara, e respostas ásperas por parte das associações de juízes trabalhistas e do próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E você entrou direto no assunto da justiça. Eu volto a ele. Vou só dar oportunidade ao Davi Simão Silber e ao José Francisco de abordarem a mesma questão.
São as relações trabalho-capital no Brasil um impedimento? Ou é algo que a gente tem que olhar, porém não com uma ênfase tão grande, Davi? O problema brasileiro ele é multifacetado. Então, sem dúvida alguma, a incerteza que existe nos contratos de trabalho hoje é uma limitação muito grande para a empresa. Às quais o Almir se referia. Eu acho Exatamente. que é mais ou menos por aí que ele ia, né? Só que eu gostaria de abrir um pouco esse leque e dizer o seguinte. O Brasil, ele já faz muito tempo, ele está num ritmo de crescimento muito modesto e que não se deve exclusivamente às dificuldades do relacionamento entre patrão e empregado só. Eu diria o seguinte, você pediu no começo do programa para a gente olhar para frente. Então nós temos grandes desafios pela frente, além do desafio trabalhista. O Brasil tem uma economia muito paroquial, muito isolada do mundo. Nós temos um PIB que representa menos de 3% do PIB mundial e o foco de toda a política macroeconômica brasileira, de tudo que se faz, é conteúdo nacional, adensamento de cadeia produtiva. Ou seja, a gente não está no mundo. E todos os países bem-sucedidos foram aqueles que tiveram uma participação muito grande no mercado mundial, porque você ganha escala, tecnologia, participa mais de concorrência. Então, o Brasil... Né? Compete. Isso não se faz da noite para o dia. O Brasil é um país muito peculiar pelo seguinte, terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a crescer em média 7% ao ano. Tá? Durou até 1980, mas num passe de mágica. Cresce em média a partir de 80 até 2016, já pegando 15 e 16, que foram muito ruins, 2,3%. Então é um tombo em média gigantesco. Então eu diria, para deixar aberto para a nossa discussão, além do isolamento muito grande de mercado, não existe nenhum país que chegou num padrão de vida material elevado que não tenha investido pesadamente em educação e treinamento. Produtividade, portanto. Produtividade. O nome do jogo, no longo prazo, William, é um só para o economista. É a produtividade que vem junto com o treinamento, com a educação, com a tecnologia. E investimento. José Francisco, a mesma pergunta, a gente olhando para frente, levando, talvez, se você quiser, se não, o Davi, por exemplo, preferiu colocar o foco nas questões muito mais abrangentes, embora ele não refute o problema da relação capital-trabalho como um dos obstáculos. Quais você colocaria ao elencar o que a gente tem que enfrentar para voltar a crescer? Olha, William, a lista é muito grande, né? É enorme. Vamos ser mais práticos, tentar escolher aí 3 ou 4 pontos. Eu acho que além da relação capital-trabalho, inclusive e principalmente pela diversidade, pela heterogeneidade da economia brasileira e da questão regional ainda no Brasil, assim como o assunto previdência, eu acho que tem muito a ver a dificuldade também com essas diferenças regionais e setoriais que a gente tem, é o segundo ponto. O terceiro, eu sempre dou por suposto que a questão de educação é extremamente importante. Agora, vamos lá, tem coisas que eu acho que, enfim, que eu presto mais atenção. Produtividade, eu não consigo imaginar apenas como um conjunto das chamadas medidas microeconômicas de reduz uma falha de mercado aqui, faz uma coisa horizontal ali, estimula a concorrência, coisas desse tipo. Eu acho que produtividade fundamentalmente tem a ver com incorporação de progresso técnico no processo de produção. Ora, isso é inseparável da base material desse progresso técnico, que é aquilo que viabiliza o aumento da produtividade, a aplicação da qualidade do indivíduo, do ser humano, etc. Então, se você não tiver isso... Está usando aquele conceito clássico de economia, Total Factor Productivity, os fatores totais da produtividade, que vão muito mais além do que simplesmente a conta rápida, o que eu melhorei aqui em termos de o que eu produzi por hora? Vamos dizer assim, é que sem a máquina,
sem o trator, não adianta você ter o cara educado, ensinado, que saiba ler e escrever, mesmo porque hoje ler e escrever cada dia faz menos diferença, né, no processo de trabalho. E isso significa o seguinte, você tem que ter incorporação de progresso técnico no investimento, no aumento da capacidade produtiva e não estagnação ou achar que capacitando melhor as pessoas, de per si, você aumenta a produtividade. Eu acho que fundamentalmente é isso. Se você não tiver investimento, não tem aumento de produtividade. E o quarto ponto que eu acho que está ligado a esse é a questão de escala, né? O Simão fez algumas comparações internacionais, eu vou fazer também. Quer dizer, você pega dois exemplos fabulosos de economia de escala hoje no mundo. Um é a Alemanha e outro é a China. Quer dizer, a capacidade que eles tiveram de beneficiar-se da conquista de economias de escala, reduzindo o custo e arrebentando a concorrência, é que eu acho que é o distintivo. Curiosamente, os dois com sistemas trabalhistas completamente diferentes. Completamente diferentes. A Alemanha é um exemplo de estado de bem-estar social, com leis que protegem o trabalho desde Bismarck, 1872. É a primeira lei europeia que estabelece fundos de benefícios para, aliás, até combater os sindicatos. E a China, que não tem quase nada disso, começa a ver agora. Isso aí coloca para os economistas e, sobretudo, do ponto de vista ético-moral, uma questão interessante. Mas eu queria voltar essa provocação para o Almir, se você concluiu o seu raciocínio. Não, perfeito. Faz parte do aumento da produtividade no Brasil, na sua avaliação? Você, como diz, milita desde 1961 nesse campo das relações do trabalho, conhece bem essa situação, faria parte disso mexer no que hoje são as regras trabalhistas no Brasil? É obrigatório. Obrigatório. Porque o que aconteceu... Ambos falaram em investimentos, não é? Sem investimentos é impossível haver desenvolvimento. O dinheiro vai para onde quer, mas só fica onde é bem tratado. O capital é covarde. No Brasil, o dinheiro, o investimento é maltratado. Maltratado pelo governo, com cargas tributárias excessivas, maltratado por uma certa ojeriza ao lucro e maltratado pela legislação trabalhista. E aqui eu posso apontar o dedo para a Justiça do Trabalho. Ela maltrata muito o capital. Ela não percebe que não há emprego se não houver empregador. A Justiça continua no mesmo ritmo, com as mesmas ideias, com a mesma ideologia, apesar de termos 22 milhões de desempregados. 12 desempregados e 10 subempregados. É como se esse fenômeno não acontecesse, ou se ela não procurasse entender o que está havendo com esse retraimento do capital, não é? E com o temor, pânico que o empregador hoje tem da Justiça do Trabalho. Ou seja, tem temor, pânico de ter empregado. Por quê? Porque é uma expressão que poucas pessoas usam. Eu acho que os economistas ainda não estudaram detidamente isso, que é o fenômeno do passivo oculto. Passivo oculto. O que vem a ser isso? Vem a ser um desconhecimento do custo da mão de obra. Um economista cérebro, Tobin, ele disse que a mão de obra é o principal componente do custo das empresas. A mão de obra. Ora, se o empresário não sabe quanto custa a mão de obra, como ele pode conduzir o seu negócio? Mas por que ele não sabe? Ele não sabe porque o empregado, após sair, tem 2 anos, sou obrigado a falar sobre um assunto corriqueiro, tem 2 anos para mover uma ação trabalhista, onde pede o quê? O que quiser. A que risco? Nenhum. É um investimento sem risco. Geralmente, ele recebe algo mais. E às vezes recebe mais depois que não de estar no emprego, do que ganhou quando estava empregado. Porque a Constituição de 88 robusteceu a ideia dessa história do assédio moral, coação, não é? Essas coisas que, indenização por assédio moral, que fazem a delícia dos advogados. Porque isso não é tarifado e o juiz fixa, se entender que houve, o juiz fixa no valor que quiser. Então hoje é comum uma ação trabalhista banal
envolver um pedido de R$1 milhão, R$2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. O empregador, que nem sempre recebe um tratamento respeitoso do juiz de primeiro grau, na audiência, não é? Parece que o juiz vê no empregador um inimigo da sociedade, recebe um tratamento assintoso, agressivo, muitas vezes se vê compelido a fazer um acordo, e aí entra o passivo oculto. Ele está pagando algo que ele nunca esperou, que nunca contabilizou. O Almir fez uma brincadeira intelectual com vocês, dois economistas. Em que medida vocês levam, estudam ou não esse custo oculto, o fator do custo oculto? Eu não sei se vocês estão muito dedicados eu não entendo nada disso, econometria, em economia, eu acho aquilo lá a coisa mais difícil do mundo, que tem que entender aquelas fórmulas, mas é porque eu fugi da escola na aula de matemática. Em que medida vocês consideram isso que o Almir levantou? O passivo oculto, perdão, obrigado. Olha, como isso é a posteriori, nós temos como fazer isso. A priori é meramente um risco. Tanto é que o Almir chamou isso de oculto, porque não está explícito, você só vai saber depois. Eu colocaria da seguinte forma: quando você contrata, se você tem uma empresa, você contrata um empregado, você sabe explicitamente o que você está pagando para ele, mas você não sabe implicitamente quanto que você vai pagar para ele. Daí as reservas grandes que os bancos fazem, José Francisco, hoje a gente ouve falar no noticiário que todo banco grande hoje tem uma reserva de capital imensa justamente para lidar com passivos trabalhistas? Principalmente quando é o balanço de empresas que são objeto de alguma operação grande, de uma venda, de uma compra, de uma cisão, por exemplo, porque aí tem a questão da sucessão desses direitos, né? E é um dos grandes desafios em reestruturações de empresas, cada setor tem a sua característica própria. Mas banco, por exemplo, já chegou a ter um montante de gente funcionando por unidade de capital bastante grande. Hoje é um pouco menor. Mas das grandes dificuldades de estruturar operações de mercado, seja para pegar crédito, seja para emitir no mercado. É saber qual é o peso desse passivo. É saber aonde está esse passivo, que muitas vezes você olha lá, o balanço está lá. Não, tem peso... que é pouco provável que aconteça, ou seja, de repente você vê um tamanho de risco de sucessão que inviabiliza operações, né? Simão, deixa eu voltar à questão da produtividade, está implícita também no que o Almir estava dizendo. Fazendo minha lição de casa aqui para a apresentação dessa edição do Globo News Painel, eu tropecei num livro publicado recentemente sobre desafios ao crescimento brasileiro, com vários participantes, e um número ali me assustou. A produtividade do trabalhador brasileiro em 2016 foi menor do que em 1983. É verdade. Como assim? Porque como você teve agora uma queda muito grande de produção e não teve na mesma proporção uma queda do emprego, a produtividade cai. Isso é muito influenciado pelo setor industrial. O setor industrial... Sim, eu fiz uma referência incorreta, parcial. Esse número se refere à indústria. Tá. A indústria brasileira, o nível físico da produção hoje é equivalente a de 2004. Tá? Ou seja, houve uma queda tão significativa da produção nesses últimos anos e se acentuou muito a partir de 2010. Tá? Que a produtividade média de um trabalhador caiu de uma forma muito significativa. Eu vou ampliar um pouquinho mais. Eu vou te dizer o seguinte: tem uma forma mais adequada da gente olhar o que está acontecendo com o Brasil. Aí pega a indústria, pega um setor que está indo muito bem, como o agronegócio, e o governo que não está indo muito bem. Tem uma outra coisa que eu vou aproveitar e falar rapidamente. Nós temos um governo muito grande, isso baixa a produtividade. Qualquer real que entrar para o governo vai derrubar a produtividade da economia, porque o governo ele é muito improdutivo. E ele se apropria de quase a metade do PIB. Ele está em 42% do PIB. Tá? Então, o Brasil tem produtividade baixa porque tem um Estado gigante. Tá? Mas como faz muito tempo que a gente não tem ganhos de produtividade total dos fatores, já que você falou, eu me senti no direito também de falar. Em 1960, a renda per capita
do brasileiro era 11% da renda per capita do americano. Em 2010, que é o último dado que a gente tem, ela continua em 11%. Ou seja, não diminuímos a diferença para os países ricos. Não, nós estamos na armadilha da renda média. Nós caímos lá pelos anos 80, nisso daí que a gente não voltou, não virou pobre. Tá? Mas a gente ficou remediado há 35 anos. Então, o nosso problema, óbvio, ficou muito pior com o tombo de 2015 e 2016, que a gente rolou pela escada muito rapidamente, mas se não tivesse tido a barbeiragem desses últimos anos, a gente ia sair muito mal na foto do mesmo jeito. Porque o Brasil... Quer dizer, o mérito desses governos do PT foi apressar o nosso encontro com a realidade. Eu acho que tem duas coisas. A primeira é a ilusão. A ilusão está ligada à China. A hora que a China cresceu e começou a ter um desenvolvimento muito grande, isso é importante no mundo, como a China não tem commodities, ela foi para o mercado internacional e disparou o preço de commodities, a gente entrou nisso, daí na esteira da China, e vários países em desenvolvimento, começou a crescer mais, e a gente ficou com a ilusão que crescer 4% ao ano seria algo mais permanente, mas a hora que a China desacelera, nós voltamos para a realidade. E essa realidade ela foi mais batida pela crise dos 2 últimos anos. Tá? Então, independente da barbeiragem doméstica... a gente ia bater no muro como bateu. Eu acho que sim. É um Estado grande, é um país que esqueceu que tem que participar do mundo. Ninguém consegue ser bom em tudo ao mesmo tempo. A gente tem um cacuete de mercado interno dramático. E continua assim. Eu volto a isso. É que eu estou acabando o tempo do primeiro segmento, e aí eu queria reiniciar logo depois com você, primeiro, José Francisco, depois o Almir. E essa questão exatamente, se vocês se associam à análise que o Simão acabou de fazer, quer dizer, independentemente do que os governos fizeram, deixaram de fazer agora, recentemente, a gente vem caminhando para uma situação que caracteriza o país como incapaz de explorar tudo que ele tem e crescer mais como a gente gostaria. Então, por quê? A gente volta logo depois do intervalo, dura um instantinho. Até já. Dúvidas na hora de acertar as contas com o Leão? Mande um e-mail para ir2017@cbn.com.br. De segunda a sexta, sempre às 5h55 da tarde, Roberto Nonato conversa com o consultor Carlos Martins para esclarecer os principais pontos da declaração. CBN Imposto de Renda 2017. Uma parceria com a Ernest Young. De segunda a sexta, 5 para 6 da tarde, no Jornal da CBN, segunda edição. O dia a dia da economia. Miriam Leitão analisa e comenta o que há de mais relevante no noticiário econômico. De segunda a sexta, em 2 edições, 8h25 da manhã e 12h35. Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. Bem-vindos vocês de volta ao Globo News Painel. Nós começamos essa edição fazendo uma referência, evidentemente, aos números catastróficos que o IBGE divulgou na semana que passou, dando conta que o nosso país está na pior recessão da sua história. Mas a pergunta inicial do programa foi, evidentemente, vamos olhar para frente, o que a gente tem que superar para levar o país, a economia, em primeiro lugar, a crescer e gerar prosperidade. Nós demos uma espiada, sobretudo em relações trabalhistas e alguns fatores mais abrangentes ao final do primeiro bloco. Ficou, como a gente sempre faz, uma questão no ar. Se você se associa às últimas palavras que o Simão pronunciou no final do primeiro segmento do programa, José Francisco, segundo ele,
nos últimos 35 anos o país foi se acomodando a uma situação de armadilha de renda média. Aliás, até, Simão, lembrando os autores do livro que eu citei no primeiro bloco, eles tentam evitar essa expressão porque acho que isso de alguma maneira, parece que nos condena a ser, como você falou, gosto até da expressão, remediados ali, ficando velhos, mas não ficamos ricos, meio estagnado, meio medíocre, e eles tentam olhar para frente e dizer, bom, como é que faz para sair disso daí? Uhum. Eu concordo em grandes linhas, vamos dizer assim, né? Como geralmente. Mas eu acho que é o seguinte, quando chegou lá em 82, que é mais ou menos a data considerada aí como decisiva, você teve, no fundo, um grande problema mundial, um enorme problema mundial, que apareceu ali na reação do governo republicano à inflação e ao descontrole dos anos 70, de um lado, a questão... Eu me lembro como correspondente internacional de cobrir a moratória e a crise da dívida dos países latino-americanos, era o grande assunto naquela época. Exatamente. E aí, quem estava lá em Brasília, na época do rescaldo da crise da dívida sobre o setor público, sobre o Tesouro principalmente, sabe como é que foi aquilo. Quer dizer, você plantou ali, junto com outros fatos, você plantou uma situação fiscal absolutamente explosiva que não é para menos que deu no que deu, né? Ou seja, então você pega ali aquele momento, você pegou o fim do ciclo de investimento dos militares, com a crise da dívida, com os juros altos lá fora e com a incerteza política global. Causada pelas crises do petróleo 73 e 79. Com desdobramentos de toda a ordem, vamos lembrar até das Malvinas, né? Faz parte. Então, todo aquele momento gerou um grau de incerteza e de demonstração de que o que tínhamos não servia, não dava para ir para frente com aquilo, que eu acho que é por aí que a gente entende a tal década perdida, né? Você pega os anos 80 e realmente, do ponto de vista da economia, o que aconteceu foi uma estagnação das estruturas que vinham sendo desenvolvidas e a questão da hiperinflação virou o grande problema e nós passamos os 10 anos seguintes tentando resolver, mais uma vez, esse negócio da inflação. O ponto é que, me parece que ao longo desses 20 anos, os 10 dos 80 e os 10 dos 90, a gente não só ficou cuidando da inflação, como deixamos de olhar o que está acontecendo. Então você pode censurar, e aí eu concordo com o Simão, não tem ninguém que faça tudo 100% bem. Não tem. Quer dizer, essa questão de especialização, em algum grau, me parece tão inevitável como adequado. Tá? O ponto é que... A crítica dele mais forte é cultural. Ele diz que nós temos um cacoete, acho que foi a palavra que você usou, de mercado interno. Acho que sempre tem um componente cultural, mas vamos voltar à China e à Alemanha. Né? Os alemães não fazem tudo. Eles fazem bastante coisa e muito bem feito. E numa escala importante, e com uma colocação mundial muito importante. E com o poder de usar uma moeda que lhe é favorável, que é o euro, que é um marco desvalorizado. E na China, uma coisa também que a gente olha e fala assim, tá bom, eles não fazem de tudo, tentam fazer de tudo, vão acabar fazendo menos coisa do que fazem hoje. Mas também você tem essa questão da escala e da postura comercial com o resto do mundo. Então, eu acho que esses dois exemplos nos deveriam levar a pensar assim, tá bom, eu não vou fazer indústria de A a Z, mas eu vou fazer indústria. Que pedaço da indústria eu vou fazer? Quero dizer, eu discordo da noção de que o mercado vai responder essa pergunta. Tá? Eu acho que você tem que ter uma formulação um pouco mais clara do que você pretende e de quais são as suas possibilidades. Você está sugerindo que falta um pensamento estratégico em que instâncias? Em todas as instâncias. O pensamento estratégico, você pegar China, você tem a coisa do partido, que é... Sim, é uma instância estratégica. A Alemanha é mais difícil elaborar essas instâncias, por exemplo. Não, na Alemanha,
eu não vou chamar de cultura, mas a tradição é de uma coisa estratégica. Você lembrou do Tradição é cultura, né? Oi? Tradição é cultura. Não, a tradição da implementação de políticas voltadas para a definição de uma estratégia. Por exemplo, o que eles fizeram e que lhes deu uma enorme vantagem, eu não quero fazer um juízo de valor, porque é uma das questões mais discutidas internacionalmente hoje, foi o que a reforma trabalhista na Alemanha contribuiu ou não para a capacidade do país de enfrentar as crises que se seguiram a essas reformas. As reformas trabalhistas na Alemanha, que lá são extraordinariamente contestadas, diga-se de passagem, foram feitas por social-democratas no começo do ano 2000. Eles não tinham, como ninguém sabia, o que ia acontecer a partir de 2008. É um consenso comum dizer que essas reformas, que são muito criticadas lá, é que permitiram que o país mantivesse a competitividade. É também uma questão moral. Sim, sem dúvida. Com a unificação, quando teve a unificação das duas Alemanhas, um pouco antes, a questão de virar um mercado de trabalho só, aquilo que era extremamente diferente, aquilo foi objeto de uma decisão que visava fazer viável a sustentação política de um mercado de trabalho unificado. Quer dizer, não é uma coisa assim, solta os caras e deixa ver o que acontece. Isso é uma concertação que na Alemanha, é claro, isso é uma persistente característica do desenvolvimento alemão. Eu acho que se coloca a pergunta para você como especialista nesse campo, Almir. Se eu posso carimbar um pouquinho, tanto o que o Simão quanto o que o José Francisco, como economistas, colocaram ao longo de mais desses 10 minutos que vocês estiveram falando sobre a nossa situação e foram obrigados para fazer o público entender o que está acontecendo aí um pouquinho mais para trás na história, eu não sei se eu posso usar um pouco a palavra também, as dificuldades que nós brasileiros temos em enfrentar a modernidade e os desafios que ela coloca, seja quando a gente pensa na integração do país na economia mundial, coisa que você criticou desde a sua primeira intervenção nesse programa, Simão, seja em relação ao que você colocou, nós temos que encarar a realidade atual e estabelecer princípios em torno dos quais a gente age. Por que a gente tem uma dificuldade tão grande, como voltando ao que você mesmo disse nesse programa, Almir, de modernizar relações trabalhistas? Porque não queremos encarar essa questão. Nós vamos permanecer durante décadas discutindo doutrinas, não é? Procurando soluções, e não chegamos à seguinte conclusão, a meu ver, óbvia. O Brasil precisa exportar. Para que ele alimente o seu parque industrial, não basta o mercado interno. Ele precisa exportar, desde gravata até automóveis, aviões. Ora, como o Brasil pode ser competitivo no mercado externo com essa legislação trabalhista que ele insiste em conservar? Ele não é exportador porque ele não é competitivo. O chinês não exporta só produtos de grandes indústrias, também de pequenos e de micro. O microprodutor chinês procura mercado internacional para vender sutiã, né? Uma pecinha de plástico, um gatinho da sorte, qualquer coisa. O que ele puder, ele vende. E nós não. E na Alemanha, uma das palavras mais famosas é o Mittelstand. É o empreendedor de nível médio, pequeno, que tem 30 empregados, é totalmente ligado ao mercado internacional. Não é isso? E nós temos aqui o micro ligado ao mercado internacional? Não, por quê? Porque ele é o homem mais sacrificado dentro do sistema produtivo. Ele tem a mesma legislação que tem a Volkswagen, os mesmos riscos, sem a mesma estrutura. Então nós não queremos, na verdade, nós estamos nos recusando há 40 anos a enfrentar essa questão por uma deformação ideológica. Deformação ideológica. Deformação. Nós vemos a CLT como uma obra genial, imperecível e intocável. Não concluímos que está ali, não é, uma das razões do Brasil não ter um crescimento do PIB brasileiro, ao invés de evoluir, minguar. Imagine uma empresa numa situação de crise, de uma crise já antiga, com 500 empregados. Ela coloca 100 em layoff,
200 para pintar a parede e só 50 produzindo. Como é que a produtividade dessa empresa pode ser alta? Ela vai perder sempre. E na perda da produtividade, o seu custo explode. Não é isso? Então, uma das soluções, aventada até por um presidente de uma grande indústria automobilística, em entrevista, disse: eu devo reduzir o número de empregados para aumentar a minha produtividade, para recolocar a minha empresa num patamar de liderança que anteriormente ela tinha. Ora, mas espera um pouco. Então nós jogamos 4.000 pessoas na rua e fazemos o que com eles? Ou o desemprego não é problema, o subemprego não é problema, a miséria não é problema, a falta de oportunidades não é problema, o recuo dos investimentos não é problema, porque vai perguntar para o pequeno produtor com algum dinheiro se ele está disposto a investir em alguma atividade produtiva ou se ele prefere deixar o seu dinheiro no banco seguro. Nós estamos tentando a todo momento evitar, não é, o enfrentamento da questão trabalhista, em virtude de resistências corporativas muito fortes, a começar pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ela quer o conflito trabalhista. Depois das greves de 78, 79, 80, uma das perguntas mais frequentes que me faziam era o seguinte: as relações de trabalho evoluíram no Brasil ou não? Evoluíram, estamos aprendendo a negociar, o empresário está aprendendo, etc. Hoje, eu sou obrigado a dizer que as relações de trabalho retrocederam. Por quê? Porque os números da Justiça do Trabalho mostram isso. Nós judicializamos intensamente, quase que totalmente, as relações de trabalho. Tudo foi judicializado. Não se faz mais nada sem o temor de sofrer um processo no Justiça do Trabalho. Eu tenho medo, nessa altura do programa, sinceramente, a trilhar o caminho que vocês abriram. Porque se a gente começou essa edição do Globo News Painel fazendo para nós mesmos a seguinte pergunta: vamos parar de olhar para esses números catastróficos e vamos tentar colocar o foco lá para frente e tentar entender quais são os adversários do crescimento, quais são os obstáculos que a gente tem que enfrentar, o que pode fazer com que esse país saia dessa sensação que William, eu pessoalmente tenho, de um gigante completamente manietado, amarrado, massacrado, sufocado. O que a gente faz para se libertar? E daí que eu venho, porque eu estava dizendo a vocês em casa que eu tenho medo de seguir esse caminho. Muito do que vocês apontam, me parece, é uma questão da nossa mentalidade. A gente, quando você fala que a gente é isolado do mercado internacional, nós somos vítimas de uma mentalidade completamente equivocada, na minha opinião. Eu fui correspondente lá fora há muitos anos, sou suspeito para falar disso. Mas acho sim que o Brasil peca por achar que pode sobreviver sem dar conta do que está acontecendo lá fora. Eu acho isso grave. Mas sempre usei esse raciocínio em relação a questões de conflitos internacionais e tal, que eu pude cobrir. Quando eu vejo o Almir dizendo, são deformações ideológicas que impedem que a gente enfrente uma questão essencial, que é a modernização das relações de capital-trabalho. Vejo o José Francisco apontar vários fatores, ao fazer comparações internacionais, fatores que eu coloco culturais no sentido mais amplo, José Francisco. Quando você diz a China sabe mais ou menos para onde tem que ir, a Alemanha, que são exemplos que vocês citaram de países que conseguiram sobreviver a um cenário internacional bastante difícil. Então, o que nos impede de crescer somos nós mesmos, Simão? Olha, sem dúvida. A pergunta é chata, é horrorosa, dá a impressão que a gente não tem jeito. Não é não, William. Uma piada na teoria do desenvolvimento econômico é a seguinte: se você comparasse há 150 anos atrás o Japão e o Brasil e perguntasse quem vai ficar rico, a gente ia dizer o Brasil. Exatamente. Então, caramba, qual a diferença, o que tem de diferente do Japão com relação a gente? O Japão tem um monte de coisa errada. Terremoto, tsunami, uma população idosa, perigoso do ponto de vista demográfico. Então, tecnologia. Investiram lá desde a restauração Meiji, educação começou a ganhar importância. Olha, portanto, deixa eu ser rápido por questões de tempo, a gente tem que investir pesadamente, tem que investir, é o nome do jogo, em 3 coisas estratégicas. Exatamente. Se você não investir nas pessoas, da forma mais eclética que você possa imaginar,
desde a escola, do treinamento, do aperfeiçoamento. Infraestrutura e tecnologia não tem solução. A solução é essa. Historicamente foi assim. Não há fórmula mágica. Na Inglaterra, em 1750, assim, de uma hora para outra, a tecnologia começa a melhorar o padrão de vida com todas as dificuldades que tem. O Brasil, ele está isolado desse processo. A produtividade não está crescendo no Brasil nos últimos 15 anos. Portanto, o que está acontecendo com o país é o seguinte: quem veio de uma geração anterior e pegou uma parte do boom ainda levou um bônus de um período de crescimento. Quem está chegando hoje... Que é a nossa, né? A geração para a qual a vida se resolveu é a nossa. Exatamente. Aqui vem é que vai coisa que eu lembrei de uma frase de um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Hubert Humphrey, que diz o seguinte: se você quer saber se um país está dando certo, você só tem que fazer a seguinte comparação. Você olha para o teu pai e olha para o teu filho. Se você olhar para o teu pai e falar assim, puxa, eu estou muito melhor que meu pai, aí você olha para o teu filho e fala, caramba, com as oportunidades que tem nesse país, meu filho vai ser muito bem sucedido. Agora, se você olha para o teu pai com inveja e com pena para o teu filho, acabou o jogo. Então nós estamos exatamente nisso, tá certo? Ou seja, quando você olha para o teu pai, tá? Os jovens, e diz o seguinte, eu não vou ter o padrão de vida deles, tá certo? É sinal que o país não está crescendo. Então, precisa investir, tem que dar um papel muito maior para o setor privado, tá? Não é nem isso que o governo atual, que diz que ia fazer um programa de concessão... Anunciou na semana passada novamente. Nada, é mais do mesmo, eu acho que não é por aí. Não tem resultado da noite para o dia, ou seja, a gente tem que se preparar estrategicamente para isso, para fechar o acordo com a União Europeia, tentar participar do Grupo do Pacífico. Eu acho que tem coisas, o Brasil é absolutamente viável, tá? Não temos planejamento estratégico para isso. Perguntar para o governo federal, principalmente, o que vocês estão imaginando para daqui a alguns anos para o país, eu acho que ninguém tem uma resposta. Não, nós estamos imaginando só as eleições de 2018 e olhe lá. Zé Francisco, a gente abriu bastante o leque dessa discussão no painel. Eu acho que isso que vai, em boa parte, eu tento interpretar o que o público que está nos acompanhando gostaria que a gente abordasse. Tenho a sensação, sem querer ser arrogante com você que nos acompanha, que as pessoas agora, a essa altura do programa, começam a se perguntar o seguinte: ok, ótimo, vocês deram uma espiada abrangente, vocês foram lá atrás na história, vocês mexeram com questões de mentalidade, vocês abordaram questões específicas das relações capital-trabalho, mas o que é que está acontecendo na realidade agora que permita a gente começar a achar que estamos saindo desse buraco ou não? E aí a minha pergunta então é um pouco mais focada nos últimos fatos reportados por todos nós, da imprensa. O que é que nos últimos tempos, e o tempo que eu estou falando é meses, né? Que o nosso critério no Brasil hoje é de semanas, longo prazo aqui é um mês. Sugere a você, José Francisco, que a gente esteja talvez saindo do buraco? Eu penso nisso todo dia, praticamente. Uma vez por semana eu tenho que tocar uma reunião que é isso. E considere esta aqui a sua reunião, então. Pois é uma reunião extremamente produtiva, mas eu não consigo ver, assim, sinal de vamos para cá, vamos para lá. Não consigo ver. Eu até acho que é ao contrário, né? Eu acho que o governo, no qual muita gente depositou muita expectativa, de todos os pontos de vista, me parece, lá atrás, não tem demonstrado, pela sua própria gênese, né, naquele processo pavoroso, e, por outro lado, nesta situação em que talvez 2018 seja uma referência para as pessoas atuarem, talvez, dada essa crise lava-jato, essa sujeira toda, você não consegue olhar e ver alguma coisa sendo sugerida, a não ser coisas absolutamente prosaicas, inviáveis e vazias, né? Que é esse negócio de ficar falando, não, precisa acabar com o Estado, reduzir o papel do Estado, quer dizer... A discussão tão abstrata de pouco valor imediato prático. Não, do jeito que ela é colocada,
você fala em tamanho, na minha opinião, você não está dizendo do que se trata. Não está dizendo do que se trata. Almir, estou chegando ao final do programa, é a mesma pergunta. O que é que você, que tantos anos ativo, política e também como agente econômico, óbvio, o setor no qual você milita ainda durante esse tempo, o que faz você ver ou não sei, o Zé Francisco, por exemplo, diz que não está vendo nada que permita que a gente possa dizer, bom, ok, foi ruim, mas a gente está saindo do buraco. Eu quero ver, não é, a instalação de um clima de segurança jurídica. Você está vendo acontecer ou não? Não. Nós precisamos de um clima de segurança jurídica. O Estado, não é regido pela legislação, pela Constituição. E essa segurança jurídica, não havendo, torna a população absolutamente descrente e afasta a possibilidade de investimentos. Ninguém vai investir num país inseguro, onde estamos na 8ª Constituição, com 95 emendas comuns, 6 emendas de revisão, encaminhadas várias emendas, uma delas extremamente polêmica, da Previdência. O governo não revela ter um controle real da situação, porque ele tenta administrar 40 partidos. Não é? Então, há um conflito permanente entre os 3 poderes. O Judiciário quer legislar, não é isso? O Legislativo quer ser Executivo, o Executivo espera que os outros 2 resolvam seus problemas. Simão, para terminar, desculpe, eu estou apertado de tempo. Alguma coisa que você nós enxerga? Voltaremos à mediocridade. Ou seja, em alguma hora a economia vai parar de cair, já levou um tombo monumental e nós vamos para a mediocridade. E essa mediocridade, para mim, é o seguinte, é um crescimento da renda per capita, como a população está crescendo muito pouco, de 2% ao ano. Tá? Isso significa que um brasileiro, tá, ele tem que esperar 35 anos para dobrar a renda dele. É isso. O painel está terminando, eu queria agradecer aqui aos nossos 3 participantes, começando por Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Quero agradecer a Simão Davi Silber, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. E em terceiro lugar, agradeço a José Francisco de Lima Gonçalves, que é o economista-chefe do Banco Fator.